Olá, pessoal! Aqui quem vos fala, Cris Veras. Tá preparado para mais um episódio do Pod Cris? Ampliar a sua mente empreendedora e levar o seu negócio para outro patamar? Pois bem, prepare-se. Peguem aquela boa e velha bebida, papel e caneta na mão, porque hoje vocês vão aproveitar a jornada. Uma pessoa que é consultor de muitos empresários em Brasília e que orienta, aconselha muitos de vocês. O nosso convidado hoje é pai, servidor, empresário, consultor, eu nem sei, palestrante, eu nem sei a quantidade de coisas que ele tanto faz nessa cidade. Eu queria saber o que no relógio dele consegue alcançar tantas coisas. Podemos receber hoje aqui com o maior prazer Miguel Biapino. Muito obrigado, Cris. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite e tenho certeza que nós teremos uma conversa muito enriquecedora falando hoje sobre educação financeira, investimentos, mentalidade financeira e, claro, empreendedorismo. Eu esqueci de falar a coisa mais importante. Ele tem uma fala serena, porém muito eloquente. Ai, meu Deus. Vamos começar com o óbvio ululante. Quem é Miguel Biapino e qual que é o seu negócio? Bem, eu sou um educador financeiro, investidor da Bolsa de Valores. Ainda estou na qualidade de servidor público, eu trabalho no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios, mas em 2019 eu resolvi empreender, começar no mundo do marketing digital e constituir uma empresa, né, pelo fato de eu ter uma formação jurídica, eu já comecei a minha empresa constituindo-a como uma pessoa jurídica, como uma sociedade, e na qualidade de servidor público eu não poderia ser administrador dessa empresa. Perfeito. Né? Então vale aqui a ressalva, servidor público pode ser empresário, ele pode ter uma empresa, inclusive ele pode ser o cotista majoritário, mas ele não pode exercer a administração dessa empresa. Então nós temos uma administradora na nossa empresa e eu comecei então com o negócio de venda de cursos de educação financeira e investimento na Bolsa de Valores. Mas eu acabei recebendo convites de pessoas, primeiro foram conhecidos, que queriam ser mentorados por mim. E o engraçado é que no início eu não queria ir para esse negócio. Eu queria ficar apenas na venda de cursos online, porque você acaba que não tem a entrega do seu tempo. Mas os convites foram surgindo e acabei cedendo e me tornei também mentor de vários empresários, profissionais, autônomos daqui de Brasília e passei a mentorar essas pessoas, instruindo-as a como construir renda passiva na Bolsa de Valores através do investimento em ações e fundos imobiliários. Me surgiu uma dúvida aqui. Por que ter uma segunda renda enquanto servidor? Não importa se você é um servidor público, se você é um autônomo, se você é um empresário, depender de uma única fonte de renda é um perigo. Veja, o servidor público, teoricamente, tem mais segurança empregatícia. Em tese. Em tese, né? Para o servidor público perder o seu cargo público, literalmente ele tem que cometer um crime, tá? Mas ele também está suscetível a mudanças legislativas que venham a impactar a sua renda de maneira muito considerável. E isso vem ocorrendo ao longo dos últimos anos. Sim. Quando eu entrei no serviço público, lá nos primórdios de 1999, houve uma grande reforma administrativa que tirou vários benefícios do servidor público. Por exemplo, um servidor público que tinha uma função, depois de alguns anos exercendo aquela função, ele incorporava aquele valor. Isso já não se faz mais presente. Não mais. Talvez a grande mudança hoje no serviço público seja em relação à aposentadoria. Os novos servidores públicos que estão entrando, eles já não têm mais o benefício da aposentadoria integral. Então, veja, o servidor público que entra hoje no serviço público e tem a ilusão que aquele alto salário, se porventura for um servidor público de alto escalão, vai manter o padrão de vida dele na aposentadoria que ele construiu enquanto estava na ativa, é um grande erro. É uma grande ilusão. Eu entendo. Estamos na capital do país, Brasília. E então a segunda renda ela é hoje necessária para que não nos tornemos super endividados. Sem dúvida nenhuma. E quando você traz essa realidade para o profissional autônomo, para o CLT e, sobretudo, para o empreendedor,
Isso é um princípio básico. Você ter a segurança financeira de não depender de uma única fonte de renda. Eu sempre estudo os meus mentorados. Eu não estou incentivando ninguém a viver sobre a premissa da tragédia imediata. Meu Deus, pode acontecer algo de ruim para mim e por isso eu tenho que ter uma segunda renda. Não, eu acho que isso não é uma forma psicológica e emocional de viver. Mas tenhamos os pés no chão. Segurança é um princípio básico em sua vida, seja ela sobre o ponto de vista das suas relações, seja em relação às suas finanças e em relação aos seus negócios. Então, o empreendedor, ele tem que ter essa preocupação sim, apesar do seu negócio estar numa situação de prosperidade, dele perceber a necessidade de também enriquecer o seu CPF, no momento adequado, é claro. Perfeito. Na qualidade de consultor financeiro, para que serve o dinheiro? O dinheiro ele serve para nos trazer segurança financeira, conforto, bem-estar e liberdade de escolha para nós e para os nossos entes queridos. E também para a prática da caridade material, pois não devemos esquecer daquelas pessoas que vieram a este mundo em circunstâncias menos favoráveis do que as nossas, né? Dinheiro, a gente tem que saber colocar essa energia tão poderosa no local correto em nossas vidas. Dinheiro é meio, dinheiro não é fim. E como eu disse, dinheiro é uma energia, porém neutra. Ela não é nem boa nem ruim. Dinheiro é neutro. Bom ou ruim é aquilo que você vai fazer para conquistar o teu dinheiro e, sobretudo, aquilo que você vai fazer com o uso do teu dinheiro. Por isso, a prática da caridade, coloco ela como um dos fatores para o uso adequado e sábio dos recursos que você venha a ganhar. Achei excepcional essa sua fala de que o dinheiro é uma energia neutra, porque vivemos na sociedade uma dualidade entre querer ter muito dinheiro e achar que o dinheiro é sujo, não é interessante, que o empresário é uma pessoa que faz um uso equivocado do dinheiro. Bem, na verdade não, o dinheiro não tem culpa de nada. Nem culpa de nada. Não há erro nenhum em você buscar o enriquecimento. Erro nenhum. Infelizmente, isso é uma questão que causa muitos bloqueios em muitas pessoas. E é claro também que você tem o outro lado da moeda, né? A gente também tem que ter o cuidado com a busca desmedida pelo dinheiro. Tá? Então, acho que quem hoje entra no empreendedorismo, ele pode sofrer dos dois maus. Tá? Aquele que, de repente, ele quer empreender, ele tem essa vontade, mas ele tem barreiras em relação ao enriquecimento. E ele acaba sendo um sabotador do próprio negócio dele. Então ele tem ali aquelas barreiras emocionais, psicológicas, religiosas em relação ao dinheiro. Ele atinge um patamar de desenvolvimento, mas dali ele não passa. E muitas vezes ele fica se questionando, o que eu estou fazendo de errado? É o meu negócio? É o meu modelo? É a minha técnica? É o meu sistema? Começa a questionar vários fatores dentro da sua operação e muitas vezes a trava está dentro da sua mente. Então, a gente pode imaginar, caramba, mas tem empreendedores que têm essa trava? Acredite, tem. Nosso universo emocional e psicológico, ele é de uma complexidade imensa. Então, alguns empreendedores, eles precisam fazer essa análise, né, de qual a sua relação emocional com o dinheiro para que ele possa, inclusive, destravar. E aí o outro lado da moeda, também existem aqueles que, uma vez que eles têm o sucesso e realmente aprendem a colocar a máquina para funcionar e começam a prosperar, eu não diria nem que é perder a medida, porque a função de toda e qualquer empresa é obter lucro. Sim. Né? Esse é o ponto básico da atividade empresarial. O problema é quando você perde a medida emocional, psicológica e diria até espiritual na busca por essa riqueza. Há um ditado que diz, o equilíbrio é a melhor medida para tudo. Excelente. Quando você fala dessa medida do dinheiro, do empreendedor, eu vejo que quando sai do CPF e entra no CNPJ, o volume de dinheiro também aumenta muito. Então, a chance do empreendedor errar a mão e deixar de viver uma consistência financeira real e viver uma ostentação fake, ela é real, ela acontece. Será por isso que muitos empreendedores quebram tão rápido? Porque ele só tira do que ele deveria estar colocando ainda. Ele se ilude com o volume de dinheiro achando que aquilo tudo é dele. Sem dúvida. E eu diria que no marketing digital, essa realidade ela é ainda mais gritante.
Por quê? Porque no marketing digital, diferente do empreendedorismo tradicional, você tem uma exposição de imagem muito grande. Sim. Mesmo quando você está atuando nos bastidores. Tá? E ainda que você não coloque a tua imagem como instrumento de trabalho, você está naquele meio, sabe? Naquele meio onde, quando você atinge o sucesso, parece quase uma obrigação você mostrar para os outros que você atingiu aquele nível de conquista. Certo. E aí começa essa doença da ostentação. A pessoa alugar carros, viagens comprar carro. fake. Exatamente. Então, isso é um risco tremendo, porque a pessoa se sente pressionada pelo meio no qual ela se encontra a mostrar sinais de enriquecimento. Como se aquilo dali fosse a carta dela de, olha, deixa eu mostrar para todo mundo. Eu venci, eu estou vencendo. Só que o que ocorre? O fato de você poder comprar um bem não significa necessariamente que você tem o potencial de manter aquele bem. E nós sabemos também que no empreendedorismo, as potencialidades que te levaram ao nível não serão as mesmas que te levarão ao próximo degrau ascensional. Então, hoje a tua empresa ela pode estar faturando e por alguma circunstância teu negócio pode de repente começar a ir à bancarrota. Um exemplo, eu estava assistindo recentemente uma entrevista de uma jovem até na plataforma da QFI, que hoje é a principal concorrente da Hotmart. A QFI? A plataforma que mais cresce hoje no Brasil de streaming de cursos online. E ela relatava que ela começou a faturar mais de 1 milhão em dropshipping, que é uma forma de você vender produtos na internet e ganhar comissão em cima. Deslumbrada, ela começou a construir uma mansão investindo mais de 1 milhão de reais. O problema é que essa mansão era na favela na qual ela morava. Era uma pessoa muito pobre. E aí houve um grande problema no tráfego pago que ela realizava para a venda. Né? Para quem não sabe o que é tráfego pago, é você colocar dinheiro para impulsionar anúncios para atrair clientes para comprar os seus produtos. Exatamente. E aí ela teve a página dela do Facebook bloqueada. Do dia para a noite, o faturamento dela foi para zero. Zero. Então, não é que caiu o faturamento. Zerou. E aí ela entrou em desespero. Não soube lidar com o problema, tinha pouca experiência, não lembrou que havia saídas, contratar páginas de terceiros e ela simplesmente parou toda a operação, não soube retomar. Tinha uma construção onde já tinha injetado 1 milhão de reais no meio da favela e não tinha como vender aquele imóvel. Porque ninguém queria comprar. Ela passou 2 anos parada, né, com depressão, até que ela se conscientizou de todos os erros cometidos e retomou para o marketing digital, mas agora amadurecida com o erro cometido. Se reergueu. Hoje é uma grande player do mercado, faturando bem, mas aprendeu com o fracasso e com a falência que teve. Ou seja, empreender não é só flores. Não é só flores. Agora, isso ocorre só no marketing digital? Não. No marketing tradicional, isso também ocorre. É comum no empreendedorismo, grande parte dos empreendedores virem de uma situação financeira de precariedade, literalmente da pobreza. Então, quando você tem uma vida, uma infância, uma adolescência, o início da tua fase adulta, com uma experiência de escassez financeira, isso é doloroso. E o ser humano ele tende a colocar a sua felicidade naquilo que ele não possui. Sim. E realmente viver uma escassez financeira realmente é difícil, é doloroso. E a pessoa então cresce na concepção de que a felicidade dela vai estar onde? No dinheiro. Eu serei mais feliz quando eu tiver um montão de dinheiro. Um montão de dinheiro. Aí a pessoa começa a empreender. E aqueles que obtêm grande sucesso, obviamente não são todos, começam a se deslumbrar com essa riqueza. E aí começam, então, a ter momentos de grande realização e prazer e momentos que eu não diria de felicidade, eu diria de alegria. Comprou um carro 0 quilômetros, o carro dos sonhos. Aquilo dali não é necessariamente felicidade. Aquilo é uma alegria. Aquilo é uma alegria. Entendi. Porque aquele carro, no momento em que ele vem para a tua vida, ele já começa a se depreciar. Seja sobre o ponto de vista financeiro,
sobre o ponto de vista material e até sobre o ponto de vista psicológico, porque ele não é mais novidade. Você já conquistou. Talvez dentro de poucos meses você já está vislumbrando o próximo que você vai comprar. Entende? Então, esse empresário ele começa a perceber que aquele enriquecimento não trouxe realização para ele. É o tal do vazio que não preenche nunca. Que não preenche nunca. Ele fica com aquele sentimento de vazio e sem se conscientizar de que, na verdade, a felicidade dele não está necessariamente em bens materiais, ele pensa o seguinte: eu errei foi na dose. Então, o que eu preciso? Compra bem mais caro. De mais dinheiro, de outros bens. Me fez pensar aqui sobre a importância de um consultor financeiro. Eu vejo especialistas, coaches, mentores, gurus, todas as pessoas na internet falando como trabalhar, ganhar dinheiro, dinheiro. Mas eu não vejo ninguém falando sobre como manter a saúde financeira da sua empresa, como não quebrar em 2 anos, o que um consultor financeiro pode dizer para um empresário que está começando, que deslanchou. Calma, senão você vai quebrar. O que você diria para essas pessoas? Manterem a sua saúde financeira e não quebrarem na média nacional, que são até 2 anos. Entendo. Aí a gente tem que fazer aqui uma ressalva, que eu elencaria 2 frentes de educação para esse empreendedor. Porque a educação pessoal, financeira pessoal, ela tem um aspecto que se reflete sobre a empresa. Eu acredito que pessoas que buscam a sua educação financeira, emocional, construir uma mentalidade financeira positiva, isso vai refletir na sua empresa, é inegável. Só que a vida financeira da empresa também tem peculiaridades que esse empreendedor precisa conhecer. Tá? Então, eu acho que é uma conjugação. Um exemplo, eu assistia a uma entrevista do Érico Rocha e ele falou algo que me chamou muito a atenção sobre a saúde financeira da empresa dele. Nas inúmeras mentorias e mastermind que ele já participou no exterior, ele conta a história que ele estava lá num grupo conversando e uma grande empreendedora olhou para ele e disse assim: Érico, se tua empresa fechar hoje, você sustenta a operação durante quanto tempo? Ele: ué, como assim? Eu quero saber qual a reserva de emergência da tua empresa. E ele ficou parado assim, ele não tinha reserva de emergência. Então, ele pegava do faturamento e mantinha a operação. Quando ele se conscientizou daquela observação, ele construiu uma reserva de emergência onde ele manteria todas as despesas da empresa dele por 1 ano. Muitos empresários não têm essa preocupação. Acabam fazendo o seguinte: entra o dinheiro da empresa, eles pagam todos os custos operacionais, fazem a retirada de lucro e acabou. Isso todo mês? Isso todo mês. A empresa não tem reserva nenhuma. E veja o que aconteceu na pandemia. Quem esperava por uma situação daquela a nível global? Ninguém. Aí veio o lockdown, as empresas foram obrigadas a cerrar as suas portas, ninguém vendia absolutamente nada, só que os empregados continuaram vinculados às empresas. Impostos, aluguel, condomínio. Como é que você mantinha tudo isso? Não é à toa que nós tivemos uma quebra generalizada de pequenos e médios empreendedores. Aqui mesmo em Brasília, onde nós moramos, há shoppings que você anda em alguns andares e você vê inúmeras vitrines com papel. A empresa fechou. E aqueles pontos comerciais ainda não foram ocupados por novas empresas. Até hoje, apesar de termos aí já 3 anos, 4 anos da retomada da normalidade, a gente ainda vê os reflexos negativos daquela experiência. Sem sombra de dúvida. E em relação à vida pessoal, eu sinceramente acredito que o empreendedor ele tem que apostar muito na educação da mentalidade financeira dele. Muito. Justamente para que ele tenha uma vivência saudável com a riqueza que ele está construindo. Para que ele saiba usar aquela riqueza de forma sábia, construtiva e sensata. Nem indo para a avareza, com medo de retomar a pobreza. Lembramos aqui que é uma realidade. Muitos empreendedores vêm dessa realidade dura financeira. E nem ele indo também para a ostentação. É buscar o equilíbrio no uso da sua riqueza. Recentemente eu vi também uma palestra
da Anitta, né? Não é o tipo de música que eu aprecio, mas eu tenho que dar o braço a torcer. Realmente é uma grande empreendedora dentro do nicho que ela explorou. Sem sombra de dúvidas. Sem A sombra de Anitta dúvida. é um case de sucesso. Ponto final. Pode não ser a sua preferência musical, mas é um case de sucesso. Exatamente. Contra resultados não há argumentos. Ela obteve resultados significativos na sua carreira. Mas ela agora está declarando abertamente a sua crise existencial. Falando justamente o que nós estamos conversando aqui. Eu julgava que a minha felicidade estava em obter bens, em ter. Essa era uma fala da Anitta. Exatamente. Ela fala hoje abertamente sobre o problema que ela está vivendo. E aí, o meu vazio não era preenchido e eu julgava o quê? Eu tenho que dar um passo adiante. Eu tenho que dar um passo a mais. Eu tenho que ter mais sucesso, eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que ter mais conquistas. Até que ela percebeu que não era aquilo que estava trazendo, literalmente, felicidade para ela. Então, essa educação emocional do empreendedor, ela tem que existir. Só que, infelizmente, são poucos os empreendedores que acabam buscando essa educação emocional. Tá? Então, eu diria que o empreendedor ele tem que ter essa preocupação com esses dois pilares, a educação financeira da sua empresa e a educação financeira da sua vida pessoal e familiar. O empreendedor ele tem que ter a consciência de que sua primeira e grande empresa é o seu lar. É o seu lar. Dificilmente esse empreendedor ele vai conseguir manter um processo de sucesso a longo prazo com o seu lar e a sua vida pessoal desestruturada financeiramente. Então, o nosso primeiro negócio é a nossa casa? Diria que sim. Diria que sim. Você tem que ter aquele ambiente onde é o teu refúgio psicológico, emocional e espiritual em harmonia. Em harmonia. Para que você possa dar o teu máximo dentro do teu empreendimento. Tá? Existem algumas máximas no empreendedorismo, que muitas vezes, e não só no empreendedorismo, mas também na vida financeira como um todo, que as pessoas têm que ter muito cuidado com esses ditados, né? Então, assim, empresa rica, CPF pobre. Opa, calma. Não pode ser assim. Se tua empresa está prosperando, se você azeitou a máquina, se você mantém um lucro recorrente agora, já anos seguidos, por que não usufruir da riqueza que você conquistou? Não há lógica nisso. Então, quando você fala em CPF, CNPJ rico e CPF pobre, depende do momento em que você se encontra. É natural que um empreendedor que está começando agora as suas atividades, que ele direcione praticamente todos os seus recursos para fazer o seu empreendimento se sustentar. Afinal de contas, ele está cortando o mato alto. Exatamente. Miguel, você tem um discurso muito equilibrado, né? Assim, direcionado para o empreendedor, até para o CPF, né? Para a nossa construção pessoal, muito equilibrado. Sim. Mas empreender não é a arte de correr riscos? Sem dúvida nenhuma. Augusto Cury tem uma fala que eu adoro. Ele diz que viver é um contrato de risco. Então, muito bom, muito viver bom. É um contrato de risco. Então, assim, não importa que caminho você escolha na vida, você vai correr algum tipo de risco. Jim Carrey, ele conta a história do pai dele. Jim Carrey conta que o pai dele também queria ser ator, mas o pai dele era contador. E no momento em que ele recebeu um convite para atuar, para iniciar ali na vida artística, ele já era casado, o pai do Jim Carrey, já tinha família. E ele ficou com medo dos riscos. Como é que eu vou agora entrar na vida artística, casado, com filho? Não. Então ele preferiu seguir um caminho que ele julgava mais seguro e arranjou um emprego de contador numa empresa. E como era comum, né, naquela época, você plantava o seu umbigo numa empresa e a tendência é que você ficasse lá até a aposentadoria. Só que no meio do caminho a empresa faliu e ele foi demitido. E eles passaram anos, graves problemas financeiros. Então o Jim Carrey traz essa história para mostrar que muitas vezes você escolhe um caminho que parece ser seguro e na verdade você encontra ali tanto os percalços quanto aquele caminho que iria te trazer realização profissional, emocional, psicológica e espiritual. Tá? Então, assim, é claro, existem atividades que notoriamente terão mais riscos do que outras.
Empreendedorismo é uma delas. Empreendedorismo é para todo mundo? Não. Eu falo, né? Investimento é para todo mundo. Pelo menos todo mundo deveria ter essa... E o empreendedorismo não? Empreendedorismo não é para todo mundo. Nem todas as pessoas têm o perfil psicológico para empreender. Isso é notório. Eu achava que era mais difícil ter nervos para a bolsa de valores do que para empreender. Não. Investir é muito mais fácil, né? Porque investir, você está apostando no empreendedorismo de outros, né? Porque a bolsa de valores nada mais é do que um espelho do empreendedorismo, tá? Mas empreender é você, literalmente, como diz o ditado, dar cara a tapa. É você cair no campo de batalha, é você doar o teu tempo, é você doar a tua energia, é você doar grande parte da tua vida para fazer aquele negócio dar certo. Tem muita gente que se ilude entrando no marketing digital pelo discurso assim, tem a liberdade financeira, geográfica, de tempo. Sinceramente, eu sou empreendedor digital. Liberdade de tempo. Eu trabalho pra caramba. A questão é que eu gosto do que eu faço. Sim. Então, fazer o que eu faço, ainda que eu tenha uma grande dedicação de tempo, não é um desgaste para mim, nem físico, nem emocional. Ontem pela manhã eu estava elaborando aula, de tarde eu fui para o Tribunal de Justiça, de noite eu cheguei e fui dar mentoria. Ou seja, trabalhou longuíssimas horas ao longo do dia. Exatamente, ao longo do dia. Hoje de manhã estou tendo o prazer de estar aqui com você gravando esse podcast. Então, empreender requer dedicação, tempo, energia. O problema é você entrar no empreendedorismo visando só dinheiro e fazendo aquilo que você não tem a menor afinidade. Nem noção, muitas vezes. Apenas na busca pelo enriquecimento e o que é pior, muitas vezes o enriquecimento que você acha que é fácil. Porque o marketing digital tem essa ilusão. Muitos empreendedores que vêm aqui me falam assim, Cris, todo mundo acha que em 6 meses, seja um empreendimento físico ou digital, tá rico. Em 6 meses a pessoa tá rica? De jeito algum. Tá? Hoje mesmo no marketing digital, eu não conheço mais histórias de pessoas que tiveram um crescimento assim, disruptivo em curto espaço de tempo. O que você vê, e aí as pessoas também precisam ter cuidado, tá? Há um ditado também que diz que a regra dos burros é a exceção. A pessoa vê um case de sucesso. Sim. Que aquela pessoa ali, ela foi disruptiva. Aquilo não é regra. E a pessoa toma aquilo como parâmetro de atuação e pensa assim, opa, eu também vou fazer a mesma coisa. Mas você não sabe quais foram as potencialidades que aquela pessoa utilizou para ter um crescimento disruptivo no curto espaço de tempo. São muitas as variáveis. De repente, aquela pessoa tinha recursos financeiros que você não tem para investir no negócio. De repente, aquela pessoa tem potencialidades, uma capacidade cognitiva fora da curva, oratória, beleza, eu diria até disposição física, que de repente você não tem. Então, o que eu quero dizer é que o empreendedorismo, ele é uma atividade que ele pode ser exercido, tá? Por quem quer que seja. Eu acredito que nem todo mundo vai ter essas qualidades para ser um empreendedor. Mas existe espaço para todo mundo. Tá? Já tive a oportunidade de participar de mentorias onde você via empreendedores das mais diversas características. Aquele que é mais calmo, que é mais retraído, que não gosta muito de se expor, e o sujeito faturando milhões. Então vamos falar desses empreendedores, desses tipos de empreendedores. Sim. Se você pudesse aconselhar um empreendedor hoje, inicie pelo físico ou pelo digital? Vamos lá. O digital ele tem uma barreira de entrada menor. Notoriamente, você consegue entrar no marketing digital com menos recursos, tá? Mas aí eu também quero fazer uma ressalva para quem está nos assistindo. Não se iluda com vendedores de cursos de marketing digital que alegam que você, com apenas o celular, no orgânico, sem investir R$1, você vai começar a faturar.
Cris, hoje em dia, não dá para começar no digital. Com o amadurecimento do digital, eu diria que é muito difícil alguém começar. Eu diria que não tem praticamente nem. Você não consegue nem entrar no marketing digital hoje com o mínimo de recurso. Você vai precisar de algum recurso financeiro, tá? Seja para já começar a abrir a pessoa jurídica, sim, tá? Porque você precisa receber aquele dinheiro. Você vai precisar emitir nota fiscal das vendas que você realizar. Você vai precisar minimamente de uma página de vendas. Ok. Aí a pessoa pensa, eu vou construir uma página de vendas gratuita. Ok, é péssima. Joga tráfego pago em cima de uma página de vendas gratuita e você está queimando dinheiro, porque ela não vai rodar com a mesma eficiência. Então, para que você tenha uma página que ela abre em fração de segundos, velocidade de abertura da página de vendas é um fator determinante para sim, quem vende, principalmente no perpétuo. Para quem não sabe o que é venda no perpétuo, é quando você vende um curso todos os dias. É o meu caso, você entrou no meu perfil, clicou no link, está ali a página de vendas com o meu produto disponível, não é lançamento. Lançamento você vende em períodos, você tem ali um evento de vendas, onde você vai ter apresentações gratuitas e você tem um evento final, né, onde você abre o carrinho de vendas, depois você fecha a venda e começa todo esse ciclo estressante de novo. Tá? E custoso, porque hoje em dia fazer lançamento no Brasil tem ficado cada vez mais caro. Mas no perpétuo está sempre disponível. Então eu diria que quem quer empreender, o marketing digital ele tem uma barreira de entrada menor, mas não se iluda, você vai ter algum custo. O empreendedorismo tradicional, notoriamente, ele vai exigir um aporte financeiro mais vultoso, né? Você quer comprar uma franquia, que é uma forma de empreendedorismo que eu diria muito acessível para quem não tem experiência. Porque todo o know-how você vai receber... O modelo de negócio já está ali empacotado. Está empacotado, né? Você compra o modelo de negócio, né? com a metodologia, com as técnicas, né? Com a forma de administrar o estoque. É ótimo, mas são caras. É claro que hoje nós temos um mercado de franquia muito diverso, né? Sim. Franquias bem baratas. Mas eu diria que o marketing digital ainda é uma porta de entrada mais acessível. Não é zero, né? Não é 0,800 essa porta de entrada, não se iluda, mas você consegue sim entrar no marketing digital com uma quantia de dinheiro bem menor, bem menor. Então eu posso dizer que para o marketing digital hoje não tem mais café de graça? Não tem. Sinceramente, isso é ilusão. Você precisa ter um mínimo de recurso ali para criar o teu curso, criar a página de vendas, investir um pouco em tráfego pago, porque fala-se muito assim, você consegue fazer venda no orgânico. Ok, você começou agora no marketing digital, ninguém te conhece, perfil zero, você vai vender no orgânico para quem? Entende? Então, por isso eu ressalto, não tenhamos essa ilusão de que entrar no marketing digital hoje não requer investimento algum, ou um investimento baixíssimo. É pouco, sim, comparado ao empreendedorismo digital, mas se você quer realmente entrar com maturidade, com profissionalismo e com chances potenciais de começar a vender nos primeiros meses, você precisa ter, sim, algum recurso para investir. Excelente. Tá anotando tudo? Se não tá, grava, inscreve nesse canal, porque você vai precisar assistir esse episódio de novo. Eu tenho certeza. Miguel, você falando aí sobre essa diversificação, o café que não tem mais de graça, eu vejo hoje que o empreendedor, em 2025, ele não tem mais só um ramo empresarial. Hoje o empreendedor, ele diversificou aquilo que ele trabalha. Ele tem um pouco de dinheiro investido num ramo, seja, sei lá, alimentício, um pouco investido em construção civil, um pouco investido na bolsa. Essa diversificação é necessária para sobreviver em tempos difíceis, em tempos variáveis? Sim, é o que nós estávamos falando no início sobre a necessidade de você ter uma renda extra, de ter uma nova fonte de renda. Acredito que até pela diversificação hoje que nós temos dos meios de comunicação, né? Todo mundo hoje anda com seu celular no bolso e a gente tira esse aparelho do bolso. O dia inteiro, o meu anda comigo o dia inteiro. Né? Então a gente tem acesso hoje a muita informação.
Há muita informação. E até pelo desenvolvimento do marketing digital, né, há muita coisa ruim no marketing digital, convenhamos. Há muita gente desqualificada ensinando o que não sabe e o que não pode. Mas existe muita coisa boa também no marketing digital. A gente tem acesso hoje a um conhecimento de muita qualidade. Então você pega seu celular agora e você diz assim: Miguel, eu quero aprender a investir em leilões de imóveis. Ok, entra aí, pesquisa, você vai ter uma imensidão de educadores digitais, cursos que estão à venda para aprender sobre isso. Eu quero aprender a investir em imóveis físicos, a mesma coisa. Tá? Então, assim, você tem hoje um acesso à educação de qualidade com muita facilidade. Isso propicia a quem tem potencial financeiro, a empreendedores, a diversificarem, sabe, o seu investimento. Então, hoje a pessoa tem a sua empresa e muitas vezes hoje é comum a pessoa não ter uma empresa num único ramo. Né? Até nisso, até mesmo na sua atividade empresarial ativa, ele tem um leque ali de atuação e ele também começa a se preocupar aonde eu vou alocar esses ganhos, né? Todos deveriam ter essa preocupação, como eu disse. E aí ele começa a comprar imóveis físicos, né? Porque é o tipo de investimento mais comum, né? E não tem nada de errado, tá, gente? Tem muito educador financeiro que fala que investir em imóveis não compensa. Quem nunca viu um vídeo? Investir em imóveis não compensa mais. Venda a sua casa e coloque tudo. Eu falo, Jesus, sério que isso é um conselho? Não, eu rechaço essa ideia. Imóvel, terreno, é riqueza raiz, sempre vai ser uma riqueza. E aqui eu trago até uma história pitoresca do McDonald's. Né? Então, o McDonald's hoje, o grande negócio do McDonald's não é a venda de alimentos, é na verdade a maior imobiliária que existe no mundo. Né? É mesmo? Para quem tem curiosidade de saber essa história, eu convido você a assistir o filme Fome de Poder, que conta a história do Ray Kroc, né? O polêmico Ray Kroc, que alavancou o McDonald's. E neste filme se conta como o McDonald's ele dá essa virada no momento em que ele passa a explorar o terreno no qual a franquia é instalada e não necessariamente os royalties, a mensalidade que aquele franqueado estava pagando para ele. Houve uma mudança de chave naquele momento e o McDonald's se tornou o que se tornou. Então entenda, terreno, imóvel físico é riqueza raiz. A ressalva que eu faço é o seguinte: se hoje você tem poucos recursos financeiros, se você é um servidor público por acaso, ou um profissional autônomo, um médico, um dentista que tem apenas o seu consultório, você começar investindo em imóveis é algo que vai depender de um aporte financeiro muito grande. Sim, principalmente em Brasília. Principalmente em Brasília, onde o metro quadrado é muito caro. Então, seria mais lucrativo para você começar na Bolsa de Valores comprando fundos imobiliários, onde uma cota de um fundo imobiliário ela pode ser vendida a R$10, dependendo do fundo, ou a R$100. Existem fundos de base 10 e de base 100, que é o valor da cota e a flutuação do preço fica ali próxima desse valor. E um fundo imobiliário, ele paga dividendos de maneira mensal. Você colocou R$10.000 hoje em fundos imobiliários, no mês seguinte você já vai começar a receber dividendos em cima desse valor. Entende? Então, diferente da compra de um imóvel, se você começasse a guardar R$10.000 por mês na poupança para comprar um imóvel, que aqui em Brasília você ia juntar quase R$1 milhão para comprar uma kitnet. Então, assim, ia ser muito demorado. A rentabilidade é muito baixa. Mas uma vez que você tem um potencial financeiro elevado, e é o caso de muitos empreendedores, diversifique esse patrimônio. Investindo na Bolsa de Valores, em ativos financeiros, investindo em imóveis, porque isso traz segurança para o seu patrimônio. Eu tenho uma pergunta espinhosa. Pois não. Eu, empresário, por que eu deixaria de reinvestir no meu negócio para investir e diversificar na Bolsa? Excelente pergunta, Cris. Vamos lá. Isso depende do momento empresarial deste empreendedor. Ok. Tá? Vamos imaginar a sua empresa como uma criança. Nasceu, está ali na infância,
é normal, eu diria até primordial, que todos os teus recursos vão para onde? Para a tua empresa. Para a tua empresa. Até porque é comum para o empreendedor que está cortando mato alto, que está iniciando agora a sua atividade, faltar dinheiro para tudo. Vai faltar dinheiro para tudo. Muito provavelmente ele não tem equipe ainda formada, presa, ele está sozinho, está com a ajuda do cônjuge, está com a ajuda de parentes, está com a ajuda de talvez de algum amigo. Acho que isso é o normal. É o normal. Então não há razoabilidade desse empreendedor que está cortando o mato alto, está dando início ao seu empreendimento, retirar ali 2 mil, 3 mil para montar uma carteira de investimento na Bolsa de Valores. Okay. E olha que quem está falando isso é alguém cujo negócio é vender cursos e mentorias de investimento na Bolsa de Valores. Mas não é. Tenha maturidade. Está no início do seu empreendimento, invista no seu empreendimento. Porque é aquele empreendimento que vai trazer riqueza e recursos para você. Okay. Mas, uma vez que você estruturou o teu negócio, o seu negócio hoje, ele é lucrativo, ele tem faturamento recorrente. Faturamento e lucro, né? Porque faturamento não é lucro. Ele tem faturamento e lucratividade recorrente. Opa, agora é hora de você ter maturidade de começar a investir no teu CPF. Porque não existe CNPJ forte com CPF fraco. Isso é tolerável e aceitável no início. Uma vez que tua empresa prosperou, é hora de você trazer parte dessa riqueza que você está gerando para dentro do teu CPF. Isso é uma segurança para o empreendedor e para a família dele. Tá? Porque dependendo do negócio desse empreendedor, vamos aqui criar um cenário, até sob o ponto da segurança familiar. Okay. Dependendo do negócio desse empreendedor, esse empreendedor vem a falecer. Ninguém na família sabe tocar o negócio. Faleceu, o negócio começa a ir ladeira abaixo. Dependendo do empreendimento, é difícil até vender o negócio. Sim. Né? Porque ele vai virar uma bola de dívida. Exatamente. Então, rapidamente, aquela família que tinha um alto padrão financeiro, ela se vê zerada. Zerada. E esse empreendedor, o que ele fazia? É aquela máxima. Eu tenho um bom faturamento, eu pago o custo operacional e as despesas da minha empresa, eu tiro o lucro e não faço mais nada. Eu gasto. Eu mantenho uma vida, eu não falaria nem de ostentação, mas uma vida assim, de extremo conforto. O que não está errado, desde que você construa a segurança financeira para manter isso. O errado é você gastar tudo que você está tirando da tua empresa para construir ali aquele castelo de cristal. O fake news. Exatamente. É a mansão, são os carros de luxo, é viagem para o exterior direto. Acontece um infortúnio, esse empreendedor vem a falecer e a família agora não tem recurso nenhum para se manter. Então, por isso que esse empreendedor, ele construir novas fontes de renda é uma segurança financeira para ele, porque se amanhã ou depois esse empreendimento dele sofrer um grave problema, ele tem os outros recursos para se manter, inclusive para encerrar a operação dele e, se for o caso, viver daquela construção patrimonial que ele fez, tá? Ou dar início a um novo empreendimento. O que um empreendedor não pode é construir só passivo. É lancha, é carro, é moto, é jet ski, é mansão no Lago Sul, é casa em Orlando. E a única... É o efeito Porsche. É o efeito porque Porsche hoje é o carro dos ascendentes, né? E ele ter como a única fonte de renda para manter todo esse patrimônio passivo a empresa. Eu acho isso um risco. Há uma história do Gustavo Caetano. Ele é o CEO da Sambatec, um empreendedor genial aqui no Brasil. E ele conta a história do avô dele. O avô dele diz que foi uma pessoa muito rica e ele tinha uma empresa que trabalhava com uma matéria-prima chamada cortiça, que é um material orgânico muito utilizado para fazer as rolhas de vinho, né? E ele trabalhava fazendo isolamento acústico e térmico com aquele material. E aí ele conta que surgiu o isopor. E aí, diz que os funcionários foram lá mostrar para ele, né, aquela nova matéria-prima que havia surgido. Olha, isso aqui surgiu no mercado, é um concorrente nosso. Diz que ele pegou aquilo, quebrou, isso aqui é uma porcaria, isso aqui se desfaz, né? Isso aqui não vai para frente.
e simplesmente ignorou aquela inovação. Ele disse que não demorou muito para o avô dele simplesmente quebrar e a família inteira ir para a falência. Então, veja que você às vezes pode ter um negócio extremamente promissor. Mas se você ignora o poder das mudanças, seja dentro do teu negócio ou dentro da tua vida financeira, você está se submetendo a uma circunstância de risco desnecessária. Você falou muito bem sobre uma segurança financeira, sobre uma renda passiva. O homem médio, o empreendedor médio no Brasil entende que renda passiva é ganhar sem trabalhar. É verdade? Sim, é isso mesmo. A renda passiva é uma renda que é gerada sem o teu esforço do trabalho. Mas compreenda, você vai ter o esforço para construir a fonte da renda passiva. Ok. Então, um exemplo. Imaginemos um grande empreendedor que ele conseguiu montar e estruturar a sua empresa, ele construiu ali o passivo dele, que dá conforto, lembremos, né, que uma das funções do dinheiro é trazer segurança, conforto, bem-estar e liberdade de escolha para si e para os seus entes queridos. Só que hoje ele tem uma rentabilidade tão grande, uma lucratividade tão grande, que ele consegue ter uma capacidade de aporte muito significativa, né? Sei lá, investir mais de 100 mil reais na Bolsa de Valores por mês. Imaginemos que ele construiu um patrimônio de 100 milhões de reais na Bolsa de Valores, em ações e fundos imobiliários. Aquele patrimônio hoje na Bolsa de Valores, com uma carteira, com uma rentabilidade de 10% ao ano, vai gerar para esse empreendedor 10 milhões por ano. Quase 1 milhão por mês. Aquilo é renda passiva, porque está sendo gerado por quem? Por aquele patrimônio dentro da Bolsa de Valores, entendeu? Não é pela empresa dele. A empresa dele pode gerar milhões por mês, mas porque ele está ali no campo de batalha, no estratégico, no operacional. Tá? Mas na Bolsa de Valores, ele não precisa fazer mais nada. Ele já construiu. Então, é boa a sua pergunta para que as pessoas compreendam isso. Uma vez que você construa a tua renda passiva, o que vai gerar a tua renda é o patrimônio. Mas você precisa ter renda ativa para construir aquele patrimônio. Exatamente. Muitas pessoas, elas deixam de investir, deixam de começar um negócio, porque ela tem esse receio de errar, esse receio de fracassar, esse receio de não dar conta. O que você diria para a pessoa que está nos assistindo lá em casa, seja ele uma pessoa que ainda não tem uma renda, um emprego, ou aquela pessoa que está em busca de uma segunda renda? No que ela começaria fazendo? O que eu posso fazer para começar a empreender hoje, em 2025? Estudo alguma coisa? Coloco dinheiro na bolsa? Vou lá me voluntariar para trabalhar no empreendimento de ninguém? O que hoje é mais viável para quem quer começar? Ele tá ali, só tá assistindo 16 mil vídeos por dia e tudo é interessante. Ele, nossa, ser corretor é maravilhoso. Nossa, ter uma hamburgueria é incrível. Nossa, você é blogueira, é incrível. O que você diria para essa pessoa que está só deslumbrada com tanta informação que a gente tem? Então vamos lá. Eu acredito que quem queira começar a empreender agora, ele tem que ter como foco o investimento no seu desenvolvimento pessoal. Ok. Tá? Então, para que ele desenvolva uma mentalidade de empreendedor, foi algo que eu enfrentei, tá? Eu me tornei empreendedor depois dos 40 anos, já estava com 44 anos, hoje eu estou com 50 anos. É você me falar isso, porque muita gente acha que a gente tem que começar tudo quando a gente ainda é jovem, tá ali na casa dos 20 e pouquinhos anos, e grande parte dos empreendedores sólidos que eu recebo aqui são aos 40. Pois é. Então os 40 são os novos 20? Exatamente. O Ray Kroc é um bom exemplo disso, né? O Ray Kroc era um mero vendedor de máquinas de milkshake, diga-se de passagem, frustrado, né? Ganhava muito pouco, até que ele se deparou com o modelo de negócio do McDonald's e fez daquele empreendimento o colosso que é hoje. Sim. Tá? E ele já estava com mais de 50 anos, o Ray Kroc. Então, assim, eu acho que idade não é uma barreira. Tá? Mesmo depois dos 40 anos você pode empreender. Diria eu que você, inclusive, traz ali uma bagagem de vida que pode te ajudar bastante, tá? A enfrentar os desafios do empreendedorismo.
Mas independente da sua idade, esteja você na casa dos 20, 30, 40 ou 50 anos, se você quer empreender agora, você tem que investir no seu crescimento pessoal. Eu acho que isso é fundamental. E depois, acho que o segundo passo é defina o que você quer. Saiba definir qual caminho você quer trilhar, tá? Porque talvez, tão ruim quanto não obter resultados, é você obter resultados naquilo que você não queria. Né? Eu vejo muito isso no marketing digital. Como? A pessoa começa num nicho que ela não tem perfil, mas ela foi para lá porque diziam para ela que é um nicho top dentro do mercado digital. Tá? É o que está no hype. Exatamente, é aquele que traz mais dinheiro e a pessoa consegue, apesar da falta de afinidade, obter um certo sucesso. E a pessoa se apresenta dentro das redes sociais muitas vezes na figura de um personagem que não é ela. Aquilo dali pode trazer até resultados iniciais, mas ao longo do tempo aquilo é um desgaste. Aquilo é um desgaste. Eu já tive numa mentoria que a pessoa olhou para mim, né? E eu era muito formal, né? Até hoje eu tenho um jeito meio formal, mas eu venho me trabalhando no meu brand para me tornar mais simples, mais acessível, porque como eu venho, a minha formação é jurídica, né? A minha formação é jurídica, eu já trabalho em tribunal de justiça há mais de 2 décadas, é natural que eu tenha obtido um linguajar, uma forma de falar condizente com aquela minha realidade. Quando eu entrei no marketing digital, eu tive que ter a sabedoria de perceber que eu tinha que mudar. Entenda, não era me transformar numa outra pessoa, não era me transformar, me corrigindo, não era me transformar numa pessoa que eu não era. Era me transformar numa nova pessoa. Entende? Dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores. Então, eu tive essa sensibilidade. Eu tenho que ter uma linguagem mais fluida, mais simples, mais cativante dentro das redes sociais. Eu não podia trazer aquele linguajar técnico, formal, né, muitas vezes rígido, que se faz presente em algumas ocasiões dentro do mundo jurídico. Então, a pessoa tem que perceber isso. Então, algumas pessoas entram dentro do marketing digital, constroem um personagem, obtêm resultado e ganhar dinheiro é bom. Aquilo dali é satisfatório para ela no curto prazo, mas manter um personagem a longo prazo é desgastante. E aí as pessoas se frustram. Eu estava numa mentoria, eu vou omitir aqui o nome, não convém, mas a pessoa subiu no palco. Não, é porque quando eu tive depressão... Aí depois subiu o outro palestrante. Não, é porque quando eu tive síndrome do pânico... Opa, tem alguma coisa de errado nesse meio. Aí subiu o terceiro palestrante. Não, é porque eu estava passando por graves crises existenciais. E assim, era uma sucessão... Era recorrente. Recorrente. Então eu percebi ali, naquele momento, como havia um grande perigo no meio do empreendedorismo digital. De você se desgastar psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, seja com excesso de trabalho na busca pelo dinheiro, seja você atuando num modelo de negócio que deu certo, mas você não queria. Não era aquilo que você pensou. Não era aquele modelo, não era aquela atuação, não era aquele assunto e nem aquela forma como você queria falar. Esse é um risco que o empreendedor digital corre muito grave, né? De começar errado, sem saber exatamente sobre o que ele quer falar e como ele quer falar. O seu negócio se beneficia do digital hoje? Sim, o meu negócio é um negócio digital, né? Então, quando eu resolvi ser um empreendedor, eu já tinha plena consciência de que eu queria ser um empreendedor digital. Eu ia começar nas redes sociais, comecei no YouTube, hoje estou focando muito também no Instagram, mas durante muito tempo foquei apenas no YouTube. E todo o meu processo de vendas, ele é ligado ao marketing digital. Tá? Então, assim, eu não tenho uma operação física. Minha operação é digital. E hoje o meu negócio, ele tem 2 frentes. Eu tenho um curso gravado que eu vendo no modelo de perpétuo, né? Então, o carrinho está sempre aberto. A pessoa entrou ali no meu perfil no Instagram, clicou no link da bio, o curso está disponível. Mas eu também trabalho com mentorias, aí é o produto High Ticket. Né? É a mentoria individual. Esse ano, agora de 2005, eu comecei
um projeto de mentorias em grupo. Então, eu estou com 3 turmas funcionando. Ontem estava fazendo uma entrega dessas mentorias e vendo esse modelo de negócio, de mentoria em grupo, se é algo que vai me agradar, não vai. Se tem viabilidade. Se tem viabilidade, tá? Mas hoje eu tenho, então, esse modelo de negócio. Mentorias, produto high ticket, tanto a mentoria individual quanto a mentoria em grupo, e o curso gravado, né, que é aquele produto de ticket mais baixo, né, para pegar um público mais amplo, tá? E trazer também esse público para a minha base, porque muitas dessas pessoas acabam também virando meus mentorados. Excelente. Você falou muito assim em construção pessoal. Cuidar, né, de quem você quer ser para você conseguir descobrir o que você quer trabalhar. Sim. O que você recomendaria para a pessoa ler, assistir, para ela abrir a mente dela, ter uma expansão de consciência? Eu indicaria 3 livros. A Única Coisa, de Gary Kelly. Neste livro, você vai aprender a utilizar o seu tempo de maneira produtiva, maximizando o uso do teu tempo, conscientizando-se que o nosso tempo é uma energia, é um bem escasso. Okay. Você tem que ter a consciência de que você não vai conseguir fazer ao longo do dia tudo o que você quer. Imagine uma mãe... Pois é, eu que trabalho no Tribunal de Justiça, tenho 3 filhos, sou casado e tenho uma empresa. Então, assim, a gente tem que priorizar. E esse livro, ele traz esses ensinamentos maravilhosos. O segundo livro seria do James Clear, Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos tá bombando, eu não li ainda, inclusive. Esse livro é maravilhoso. Mesmo? Ele vai te ensinar a você implementar novos hábitos em tua rotina de vida e a excluir os maus hábitos. Porque uma coisa que ele nos ensina é o seguinte: todo mundo tem hábito, ou bom ou ruim. Procrastinar é um hábito. A pessoa só não tem consciência disso. E algo que ele nos ensina na implementação de novos hábitos na nossa rotina é: comece devagar. Porque quando a pessoa, por exemplo, ela não tem o hábito da leitura e ela quer começar a ler, ela já começa a estabelecer o seguinte: eu vou ler 15 páginas por dia. Não vai. Aí a capa e o prefácio acabou. Acabou. 10 dias depois você já não está nem em 2. Então faz o seguinte: começa 1 página por dia. Ele chega ao extremo de dizer o seguinte: comece com 1 parágrafo e vá aumentando gradualmente. Assim você começa a estabelecer a primeira rotina. E o hábito vai se consolidando e se aperfeiçoando ao longo do tempo. E o terceiro livro, um livro que eu gosto muito, é Como Superar os seus Limites Internos, de Steven Preston. Inclusive, existe uma palestra no YouTube da professora Lúcia Helena Galvão. Que eu amo! Nossa, ela é fabulosa. Lúcia Helena, ó, mora no meu coração. Nossa, eu, assim, consumo muito conteúdo da professora Lúcia Helena. Eu acho que é extremamente enriquecedor. E, em particular, tem essa palestra, Como Superar Seus Limites Internos, onde ela tem como base o livro do Steven Preston, que, inclusive, é amigo dela. Os dois acabaram se tornando amigos, tem uma live junto dos dois. E, basicamente, nesse livro, ele vai explicar que todas as vezes que o ser humano tenta subir um degrau ascensional, seja no empreendedorismo, no mundo esportivo, até mesmo na tua intelectualidade, quando você quer buscar ali um crescimento acadêmico, espiritual, existem forças externas que vão querer te suplantar, que vão querer bloquear essa sua evolução. E ele ensina, então, como você identificar essa força que ele chama de resistência para superar todos esses desafios. E convenhamos, no mundo do empreendedorismo parece que isso é lei. Você começa, meu amigo, e tudo dá errado. Tudo dá errado todo dia, não é assim? Exatamente, é um desafio após o outro. Então esse livro é muito maravilhoso, é uma indicação que eu acho que tem que ser cabeceira para o empreendedor. Você é um homem muito sóbrio, muito claro, muito Obrigado. Conciso no que faz. O que é a sua válvula de escape? Espiritualidade. Espiritualidade. Eu acho que a busca por essa conexão com o divino, com a harmonia, o equilíbrio, que é um desafio, né? Diário. Eu acho que traz muita paz e o desejo de evoluir a cada dia.
Tá? Eu respeito a crença de todo mundo, inclusive eu não gosto de rótulos religiosos. Eu acho que a principal religião é o amor, a principal liturgia deveria ser a caridade e o principal comando deveria ser amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas independente da tua religiosidade, eu acho que você ter hábitos diários em se conectar com o divino é algo que traz para você muita força para você enfrentar os desafios da vida, porque você vai enfrentar desafios na vida em todas as searas. Não é só no empreendedorismo. Sim. São os teus relacionamentos, Sim. né? Às vezes problema de saúde. Sim. Né? Então, nessa trajetória terrena, não há ser humano que passe incólume a dor. Ao longo da nossa vida, ou você vai enfrentar problemas financeiros, pessoais ou no teu negócio, ou você vai enfrentar problemas de relacionamento, problemas de saúde, como eu disse, e você ter essa fé interior de que você foi dotado de potencialidades para superar esses desafios é algo que te dá muito conforto. Há um ditado que diz que Deus não coloca desafios pesados em cima de ombros fracos. Se alguma coisa surgiu na tua vida, aquilo veio até ti para te ensinar alguma coisa. Receba, mas tenha a resiliência de lutar e sair daquilo. Você tem potencial para isso. Que incrível. Tá excepcional a conversa, mas eu preciso finalizar. E eu gostaria de ouvir de você a seguinte expressão. Se você pudesse deixar como legado, o que o Miguel deixaria de legado para a nossa cidade, para a sua retrospectiva pessoal, para a sua carreira? O que seria a sua marca pessoal que você deixaria impregnada? A premissa de você buscar a tua evolução. A certeza de que essa força criadora que te trouxe para o mundo não te criou para uma vida medíocre. Você recebeu da vida potencialidades para evoluir. A professora Lúcia Helena Galvão tem uma fala que eu acho maravilhosa. Ela diz que a melhor coisa que você faz para as pessoas que você ama é crescer. Então, cresça. Cresça como ser humano, cresça como profissional, cresça como empreendedor, cresça diante daquilo que você se predispôs a fazer na vida e tenha abundância. Não importa o teu trabalho, seja ele o mais humilde possível, tenha consciência de que aquilo está servindo a alguém. Excepcional. Foi um imenso prazer recebê-lo, Miguel. Obrigado. Imenso prazer poder ouvir tudo que você nos trouxe. Tudo que você pôde levar para as pessoas foi, assim, de uma gratidão imensa, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar, é uma bênção. Seja sempre bem-vindo ao Pod Cris. Você vai ter que voltar mais algumas vezes. E Lúcia Helena... Já aceitei o convite. Você mora aqui no meu coração. Nossa. Muito obrigado por assistir mais um episódio. Volte sempre, a casa é sua e até mais, pessoal. Tchau.